Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 20, onde nós iremos fazer a leitura. Desculpa, a partir do capítulo 1, versículo 1. À medida que você for achando, se você puder dizer um amém, para eu saber que você achou. Amém, glória a Deus. Se você puder, marca a sua Bíblia, levanta ela assim para o alto, o mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular, pode levantá-lo também. Se você tiver sem Bíblia aí, quiser pegar uma carona com o irmão que está do seu lado, nós vamos fazer a nossa confissão de fé. E eu gostaria que você no 3 pudesse declarar essas palavras com verdade nessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós te rendemos graça, Pai. Nós honramos o teu nome, declaramos que o Senhor é Deus e pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor fale conosco. A minha oração é para que o Senhor possa me usar nessa noite, para falar aquilo que a igreja precisa ouvir, para falar, Pai, ao teu povo, o que nós precisamos para nós crescermos como cristãos. E eu oro a Ti em nome de Jesus, para que a nossa vinda até esse lugar não seja à toa, mas que seja com um propósito de ouvirmos a Tua santa e gloriosa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, aos homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e aos que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo,
A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para toda a vida. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não mais blasfemar. Você pode se assentar, ficar à vontade no seu lugar. Meus irmãos, essa semana, como os irmãos sabem, no final de semana eu estive em Poços de Caldas, voltei aqui para Boa Esperança no domingo à noite para participar do culto com os irmãos. E a minha semana estava um pouco cansada, mas quando chegou na quarta-feira, eu fui surpreendido com um feriado que eu não sabia que ele existia, mas foi criado esse ano. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Você também ficou feliz com o feriado? Foi muito bom poder descansar um pouco. E eu fiquei muito curioso de entender a história desse feriado, e eu fui ler um pouquinho, e eu descobri que esse dia da consciência negra, ele foi colocado nesse dia em homenagem a um moço chamado Zumbi dos Palmares, que foi um grande ex-escravo que ajudou a refugiar muitos escravos em um quilombo durante quase 100 anos. E por conta desse contexto histórico, quando foram trazer esse Dia da Consciência Negra, escolheram colocar exatamente nesse dia, dia 20 de novembro, para lembrar esse homem. E eu fiquei olhando e meditando sobre isso, consciência negra. É importante nós falarmos sobre isso, é importante nós entendermos que realmente a nossa sociedade ela não é só para brancos, mas ela é para todos. Mas essa data é para despertar a consciência de que os negros durante muito tempo não tiveram direito, mas agora têm. E essa palavra começou a mexer comigo, consciência, consciência, consciência. E eu entendi que nós precisamos de algo poderoso na nossa vida cristã também, que é despertar a nossa consciência cristã. Se o dia 20 lembra a nós que é necessário uma consciência com relação a tudo que os negros passaram no Brasil, nessa noite nós também precisamos despertar a nossa consciência quanto a tudo que Cristo fez para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Você está comigo aqui? E nessa noite o meu desejo é despertar em você uma consciência cristã a respeito de tudo aquilo que Cristo espera que você tenha nas suas atitudes. Você está comigo aqui mesmo? E a primeira coisa que nós precisamos entender o que é essa consciência cristã? O que é essa consciência que Deus espera de nós? E eu comecei a pensar sobre isso, e esse texto que nós lemos, ele fala tanto no versículo 5, quanto no versículo 19, sobre nós termos uma boa consciência com relação ao Evangelho. E sabe a primeira coisa que eu descobri lendo esse texto? Que consciência não é um sentimento que anda sozinho. A consciência sempre vai estar acompanhada de outros sentimentos. A consciência, na verdade, ela é uma consequência de uma atitude. Se você ler o versículo 5,
Paulo começa dizendo assim: o meu objetivo com essa carta é que nós possamos ter um coração puro, vírgula, com boa consciência e uma fé sincera. Está vendo que um vai dependendo do outro? No versículo 19, no 18, Paulo começa dizendo assim: combata o bom combate. Versículo 19, mantenha uma boa consciência e não abra mão da sua fé. Uma boa consciência gera fé. Um coração puro gera boa consciência. Mas uma consciência só pode ser moldada diante de um coração puro e de uma fé sincera no Senhor. João, o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu falar algo mais claro para você nessa noite. Você não terá uma boa consciência em Cristo sozinho. Você precisa buscar essa boa consciência. Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Você conhece alguém que vive em pecado, anda em pecado, mas quando é confrontado ele fala assim: não, eu ainda não fui incomodado sobre Deus com relação a esse assunto. Já ouviu essa frase? Não, o Senhor não me incomodou ainda, sabe? Eu ainda não mudei a minha atitude, porque ainda não, Deus não falou comigo aqui dentro da maneira que eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A consciência não vem sozinha se você não buscá-la. Se você não buscar um coração puro, você não vai desenvolver uma consciência cristã. Se você não tiver uma fé sincera diante de Deus, a sua consciência não irá ser desenvolvida sozinha. É necessário, para gerar uma boa consciência, que haja uma atitude que transforme os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa a mente. Quem transforma é você. A santidade Deus te dá, o Espírito Santo Deus te dá, o conhecimento do Evangelho Deus te dá, mas uma boa consciência depende de você para que ela seja gerada. Consegue entender isso? Mas em nós pode surgir uma questão, que é como nós vamos desenvolver essa boa consciência. Como nós vamos transformar a nossa consciência em uma consciência que pensa não como nós, não como os seres humanos, mas que pensa como Cristo pensaria. E Paulo, ele começa a dar uma aula ao seu filho Timóteo sobre como ter uma boa consciência em Cristo. Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero sair daqui tendo os mesmos pensamentos de Deus na minha vida. Você também? E olha como que esse texto começa no versículo 5. Paulo, ele começa a dar uma aula. Ele diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Irmão, presta atenção nisso aqui. O amor que procede de um coração puro gera uma consciência em Cristo. Agora presta atenção nisso aqui. Não é só amor, não é só coração, é um amor que procede de um coração puro. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza que se você já olhou para algum casal e viu nele e falou assim: esse amor não é puro não. Esse amor tem interesse. Esse amor não está muito legal não. Essa pessoa está interessada em alguma coisa que o outro tem para ela. Já olhou para alguém assim? Paulo está trazendo a nós um alerta. Porque quando nós olhamos para um casal e olhamos e identificamos, porque é fácil identificar, e nós olhamos e julgamos assim: poxa vida, esse casal está sendo formado, mas claramente a moça está interessada naquilo que o rapaz pode oferecer para ela. Claramente o rapaz está interessado no que a moça pode oferecer para ele. Nós olhamos e julgamos, mas vem cá, coloca amor nas minhas palavras porque vai doer agora. E você que entra na presença de Deus e diz amá-lo, mas só está interessado naquilo que ele pode fazer por você? Consegue entender? Nós não podemos agir no Senhor como namoradas e namorados interesseiros naquilo que Ele pode nos dar. Ele deseja que nós tenhamos um coração puro por aquilo
que Ele é. O Senhor me deu uma frase enquanto eu escrevi esse sermão. O amor de Deus e o relacionamento com Deus não é sobre o que nós vamos ganhar, mas o que nós estamos dispostos a perder por amor a Ele. Isso é amor. Eu amo a minha pastorinha Vitória. Se um dia ela precisar de um rim, o meu servir, eu vou falar, arranca o meu, eu dou para ela. O amor não é sobre o que eu vou ganhar, é sobre o que eu posso dar para o meu amor. Eu tenho certeza que cada irmão e cada irmã aqui que tem o seu filho já deve ter passado por isso em algum momento, do seu filho precisar de alguma coisa, você não ter condições, você se desdobra, mas você faz e você atende o que o seu filho precisa, porque você tem um amor que é sincero. Você está comigo aqui? Um amor que é puro. E meus irmãos, nessa noite, o que Cristo está querendo de nós é que nós possamos amá-lo com esse mesmo coração, sem interesse, sem pensar em outras coisas, mas pensando no que nós podemos fazer para que Ele continue sempre e eternamente nos amando. O amor não é sobre aquilo que nós vamos ganhar, o amor é sobre aquilo que nós vamos perder. Se for necessário e o Senhor pedir de nós uma cerveja, nós vamos entregar para Ele. Se for necessário e o Senhor pedir de nós que nós deixemos a vida que nós tínhamos antes, nós vamos entregar. Se o Senhor pedir para nós algo muito, muito, muito difícil, um namoro que está errado, um relacionamento que não está caminhando por um lado legal, a gente entrega, porque o amor a Deus não é sobre presentes, mas sobre uma verdadeira entrega. Quando eu entro num relacionamento sabendo que eu não vou ganhar nada e que eu vou perder tudo, eu entro com o amor mais sincero do mundo, porque se não tiver amor, não vai. Você está comigo aqui? Isso gera uma boa consciência. Só que o texto não para por aí. No mesmo versículo 5, Paulo continua dando a sua aula ao seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Aí entra de uma boa consciência e ele termina dizendo assim, de uma fé sincera. Meu irmão, vem comigo. Paulo está sendo claro em dizer assim, precisa ser uma fé sincera. Meus irmãos, vamos trabalhar com antônimos aqui. Se existe uma fé sincera, é porque existe uma fé falsa. Você concorda comigo? Agora, o que é uma fé falsa? Eu fiquei raciocinando sobre isso e pensando, bom, fé é crer. Quando eu creio em alguma coisa, eu estou tendo fé que aquilo vai acontecer. E o que é uma fé mentirosa? É eu dizer que eu creio numa coisa, quando na verdade eu não creio. Você consegue imaginar, irmão, talvez eu subindo aqui no altar e dizendo assim, Deus vai curar a sua família. E eu não acredito que o Senhor vai curar a sua família. Eu dizer, Deus vai curar as feridas do seu coração, e eu não acreditar nisso. Eu dizer, Deus está movendo esse lugar com milagres e maravilhas, e eu mesmo não crer nessa mensagem. Paulo está dizendo que a nossa fé não deve sair da boca para fora, mas ela tem que estar da nossa boca para dentro. Uma fé sincera. Agora eu posso te fazer uma pergunta de todo o meu coração? Como nós dizemos que a nossa fé é sincera se nós nem conhecemos a nossa fé e o que nós cremos? Coloquem amor nas minhas palavras, meus irmãos. Mas semana passada eu conversava com um irmão de uma outra igreja que diz que está fazendo um seminário que tem aqui na cidade, e misericórdia, eu nem quero saber que seminário é esse, está amarrado em nome de Jesus e não tem meu apoio. E ele me deu uma aula dizendo que judaísmo e cabala é a mesma coisa, porque o professor falou para ele. Me arrepiou a costela, porque cabala é um movimento de esoterismo dentro do judaísmo. E eu comecei a falar para ele, irmão, você está doido? Misericórdia. E ele, não, o meu professor falou. Meu irmão, nós acreditamos nisso e acabou. Só que se nós não conhecemos a palavra, qualquer coisa que disserem para a gente vai acreditar, sim ou não? Você coloca a mão nas minhas palavras? Como a sua fé é sincera se você nunca leu a Bíblia toda?
Nós temos um seminário que nós falamos aqui toda semana, irmão. Vai para o seminário, é online, você consegue fazer, porque o nosso objetivo é que você tenha uma fé, não da boca para fora, mas uma fé que você sabe exatamente naquilo que você crê. A nossa fé só vai ser sincera quando nós conhecermos e dedicarmos a nossa vida em conhecer esse livro exatamente como ele é, de Gênesis a Apocalipse, com todos os seus mistérios, com toda a sua glória, com todas as coisas que ele tem para nós. Deixa eu começar a pôr umas pulguinhas atrás da sua orelha. Quem falou para você que você é salvo? Quem falou para você que existe uma eternidade no outro lado? Será que quando Jesus voltar nós vamos morar nessa terra, nós vamos morar no céu? Será que quando ele voltar, a igreja vai passar pela tribulação? Não vai. Vai ter uma manhã? Não vai. Vai ser novos céus? Vai ser nova terra? Vai ser uma reforma nessa terra? Como que vai ser? Você sabe o que é Pentateuco? Livros históricos, profetas menores, maiores, eclesiologia, hemenêutica, eclesiologia. Irmão, você sabe dessas coisas? Então eu acho que talvez a nossa fé nessa noite precise ser um pouco mais sincera e mais dedicada em conhecer ao Senhor. Eu sei que é pesado nós escutarmos isso nessa noite, mas se nós não buscarmos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, talvez nós cheguemos na eternidade não reconhecendo o céu. Talvez você vai ter um sonho durante a noite, você não vai saber se é Deus falando com você ou se é uma feijoada que você comeu na noite passada e não te fez bem. É necessário nós conhecermos a palavra. E olha aqui para mim, de verdade, coloca a mão nas minhas palavras, eu não estou brincando. Eu desejo em nome de Jesus, 2025 você vai ler a Bíblia toda e não tem desculpa. É 3 capítulos por dia e no final do ano você acabou tudo, meu irmão. Sua fé vai voar, você vai decolar em nome de Jesus. Mas o texto não para por aí. Porque o versículo 18 e 19 vão dizer assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Presta atenção nessa palavra. Você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Você pode repetir essa palavra comigo? Combater o bom combate. Sabe o que eu aprendi sobre essa palavra combate, irmãos? Quando Paulo se refere a ela lá no original, essa palavra combate vem de uma raiz de confronto militar. Literalmente, soldados pegando a espada para ir para a guerra e travando uma batalha que, entrando nela, eles só sairiam dali vivos com vitórias ou mortos derrotados. E sabe o que Paulo está falando a nós? Combata combates que, se você for para a guerra, só volta de lá vitorioso ou morto. Mas presta atenção em uma palavra que muda tudo. Combata bons combates. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem combates que são ruins demais para você entrar neles. Quando Paulo ele escreve isso aqui, se você olhar os primeiros versículos que nós lemos, ele está dizendo que Timóteo tem que entrar com um bom combate, porque tinham pessoas subindo no altar e pregando heresias. Ele fala, combate esse combate, desse você deve ir para a guerra. Não aceite mentiras sendo pregadas no altar do Senhor. Quando ele fala sobre isso, é porque muita gente chegava e dizia assim, eu sou filho do ciclano, do fulano, do beltrano, e por isso eu posso. E ele está dizendo assim, não aceite isso. Na comunidade de Cristo, todos nós somos iguais em Cristo. Mas olha aqui para mim, quantos irmãos são casados, homens aqui nessa noite? Dá um amém aí, glória a Deus pelo seu casamento. Deixa eu te dar um exemplo. Se você brigar com a sua esposa, porque ela põe o feijão em cima do arroz e não do lado do arroz, isso não é um bom combate, isso é um ruim combate. Se você que é filho,
briga com a sua mãe porque ela arruma o seu quarto do jeito que você não gosta, isso é um mau combate. Se você, pai, mãe, briga com seu filho por conta da calça que ele gosta de pôr, do tênis que ele usa, por conta de coisas fúteis, isso não é um bom combate. E se você entrar nele com vida ou morte, você pode sair de lá morto, você e as pessoas ao seu redor, porque você está fazendo combates onde deveriam haver apenas conversas. Está comigo aqui? A nossa luta contra o inferno tem que ser ou eu saio sendo santo, ou eu morro tentando ser santo. Isso é um bom combate. Ou eu entro nessa batalha para sair dela com vitória no nome de Jesus, ou eu saio de lá morto, mas eu não abro mão de viver uma vida santa no Senhor. Isso é um bom combate. Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando nessa noite para nós pararmos de brigar pelas coisas fúteis e começarmos a brigar pelas coisas santas. A Bíblia diz que nós somos santos, mas ainda não alcançamos plenamente a santidade. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: seu santo, você é santo em Cristo Jesus. Mas fala para ele: mas você ainda não é santificado completamente. O melhor combate que você pode ter, olha aqui para mim, o melhor combate que você pode ter é olhar para o seu pecado e falar: ou eu te mato, ou eu vou sair daqui morto. Isso é um bom combate. É você olhar para tudo aquilo que tem te afastado do poder de Deus, da plenitude de Deus, do chamado de Deus, do propósito de Deus, e dizer assim: eu vou dizer não para vocês e eu vou lutar com vocês, porque vale vencer o mundo e o inferno por amor a Cristo. Se nós fizermos isso, a nossa consciência vai ser transformada. Mas Paulo ele ainda dá para nós mais um brinde no versículo 19, pois ele diz assim: mantendo a fé, e agora ele completa, e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Meus irmãos, é tão lindo quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente vai se aprofundando, a gente vai descobrindo coisas. E sabe o que eu descobri? Essa fé que Paulo está usando no versículo 19 é diferente da fé que ele está usando no versículo 5. A fé do versículo 5 é fé sincera. A fé do versículo 19 é um traçado em paralelo entre uma fé objetiva e uma fé subjetiva. E ele está unindo as duas e dizendo assim: você precisa de fé para lutar esse bom combate, para mantê-la e ter uma boa consciência. Pastor, não entendi nada. Te explico de maneira mais simples. O que é uma fé subjetiva? Eu leio a Bíblia e eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu leio a palavra de Deus e eu creio do meu coração que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Eu ainda não vi a eternidade, eu ainda não vi os céus, eu ainda não vi com os meus olhos puros Deus de frente a frente, mas eu creio ainda que eu não tenha visto Ele. Isso é uma fé subjetiva. O que é uma fé objetiva? Eu estou no meio de uma provação, o meu salário terminou, as minhas contas estão todas em aberto, o meu filho está doente, a minha casa está em desordem, a minha esposa está doente, está tudo naufragando na minha vida, eu estou vivendo o pior momento da minha história. E no meio do olho do furacão eu olho e eu falo assim: eu sei que tudo isso que eu estou vivendo está ruim, mas em Cristo eu creio que tudo vai ficar bem. Isso é uma fé objetiva. Eu estou no meio do inferno, mas eu estou vendo os céus abertos para mim. Sabe o que Paulo está falando? Combata o bom combate e mantenha essas duas fés unidas, crendo que Cristo é com você agora no meio da tribulação e continuará sendo com você na eternidade até que Ele volte. Você está comigo aqui? Se nós crermos com uma fé inabalável a esse ponto de na alegria ou na tristeza,
louvar a Deus. Na saúde ou na doença, louvar a Deus. Em tribulações ou longe delas, continuar louvando a Deus. É impossível que em nós Cristo também não gere a consciência dele dentro de nós. Você está comigo aqui? Nessa noite o Senhor está pedindo para nós coisas muito simples para nós pensarmos como Ele. Um coração puro, uma fé sincera, disposição para lutar um bom combate e uma fé que anda no impossível dele para nós. Eu queria te convidar para nós ficarmos de pé e pedirmos essa consciência para Jesus. Pedir que Ele nos transforme de dentro para fora. Talvez para alguns de nós, falar de ter um coração puro é tão difícil, porque muitas coisas podem ter acontecido para que essa pureza saísse do seu coração. Talvez tenham aqui irmãs e irmãos que conviveram muito de perto, talvez com pastores, com líderes religiosos, que fizeram você perder a pureza de acreditar que ainda existem pessoas boas nessa terra. Talvez o seu coração se perdeu da pureza quando você teve uma decepção com alguém. Nessa noite, Cristo, Ele deseja dar a você um coração igual ao dele, puro. Talvez você está aqui nessa noite e você seja uma pessoa assim, que acha que conhece a Deus, mas talvez descobriu nessa noite que você não é um cristão tão de fé como você pensa. Nessa noite o Senhor vai rasgar o seu coração e vai te dar sede e fome pela palavra. Talvez você esteja no meio de um bom combate, lutando contra pecados, lutando contra a frieza da fé, lutando para não desistir dos caminhos do Senhor, lutando para não desistir das promessas dele. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, o Senhor está te dando uma fé que é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, uma fé que é inabalável em crer que na eternidade dias melhores vão vir, mas nessa terra, ainda que você passe por tribulações, você continuará firme no Senhor. E se nessa noite nós orarmos por isso, a Bíblia diz que o Senhor dará a nós uma consciência cristã, uma consciência e uma mente de pessoas que pensam como Ele pensa, que tem atitudes como Ele tem, que tem pensamentos como os dele. Pai, nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Alcança cada um dos seus filhos nessa noite, para que o coração deles seja achado com um coração puro. Nós oramos nessa noite para que o Senhor desperte em nós uma fé sincera, um amor sincero pela palavra, pelo amor que nós temos. Desperta em nós, Pai, uma sede, uma fome de leitura das Escrituras, uma sede, uma fome por estudar a Tua palavra de uma maneira que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Evangelho do Senhor, Pai. Pai, dá-nos força para um bom combate e uma fé inabalável para nós nos mantermos de pé no meio da guerra. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Trabalha sobre nós, visita o coração de cada um de nós e desperta em nós, Deus, um coração e uma mente e uma consciência como a consciência de Cristo. Alguns de nós vão dizer que essa consciência é o próprio Espírito Santo sendo gerado dentro do nosso espírito. E eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, enche-nos. Espírito Santo, transborda em nós. Espírito Santo, comande o nosso coração e os nossos pensamentos, para que o nosso espírito possa ter comunhão com o Teu Espírito e juntos nós sejamos transformados pela palavra do Senhor. Nós oramos e entregamos a nossa vida nas Suas mãos. Em nome de Jesus.